Boa noite, chegando para mais uma live aqui no Guia Viver Bem, nessa nossa semana da adolescência. Está sendo muito bom abordar, eu digo isso como mãe de adolescente, está sendo muito bom abordar tantas questões relacionadas à adolescência, que tantas vezes são motivo de preocupação, motivo de dor de cabeça para pais, motivo de dor de cabeça para as mães, né? E a gente começa a perceber que nossos filhos não são mais os mesmos, eles cresceram e aí chegam diversas questões relacionadas à adolescência. E hoje a gente vai falar sobre um ponto que eu acho que é crucial nesse momento que a gente está vivendo agora, que é o excesso da tecnologia na vida desses adolescentes, na vida de todos nós, né? Mas o que é que acontece com esse adolescente que já chega nessa fase que é cheia de mudanças e aí ele soma a esse excesso de tecnologia? Quais são os comprometimentos que esse excesso de tecnologia traz para a vida desse adolescente? Vou receber hoje Neri Adame. Neri, ele é neuropsicólogo, trabalha com neurofeedback, entende bastante do cérebro e como ajustar o cérebro para que ele possa encontrar esse equilíbrio. Tudo bom, Neri? Um Tudo prazer conversar bem, com você. prazer é meu estar mais uma vez aqui no programa, um programa que eu tenho um carinho e acompanho esse programa. Parabéns, um programa incrível. Oh, coisa boa, felicidade ter você aqui com a gente. Neri, então, vamos falar. Primeiro eu queria que você se apresentasse, deixa as pessoas entrarem. Por que o Neri para falar dessa questão do impacto da tecnologia no cérebro? Fala um pouquinho da sua área de atuação, o que é que você faz, para que as pessoas entendam, né, que a gente escolheu a dedo o nosso entrevistado para falar sobre esse tema. Vamos lá, eu trabalho com aprendizagens há 17 anos, eu trabalho com a área da psicopedagogia, eu sou pós-graduado em neuropsicologia, eu trabalho com estudos sobre neurociência aplicada sobre o cérebro, eu sou treinador de neurofeedback, neurometria funcional. E durante muito tempo na minha vida eu também fui coordenador de informática educacional dentro de uma grande escola. Então eu conheço um pouco desse processo da informática. Vou estar também falando sobre isso agora, sábado, no congresso da Expo Eduque, né? Também vou estar ministrando uma das palestras lá falando sobre tecnologia e aprendizagem. E aí, esses 17 anos de consultório me levaram a pesquisar muito sobre os impactos da tecnologia no cérebro. E aí, quando eu falo de cérebro, vamos entender que é para a vida cotidiana. Ótimo. Tá me ouvindo, Neri? Super bem. Ótimo. Neri, então, para a gente começar a falar sobre esse impacto, por onde começar, né? Eu sei que tem várias vertentes, tem um lado bom da tecnologia, né? Como você utiliza Uhum. muito para a parte da educação, da aprendizagem, tem um lado negativo. Vamos começar aí, por onde a gente vai começar a desenrolar esse fio hoje. Vamos lá. Eu queria começar e a gente refletisse. Eu não quero falar de saudosismo, mas eu quero falar sobre uma grande diferença que nós tínhamos antigamente. Para a gente poder entender um pouco mais sobre redes sociais, sobre tecnologia voltada à aprendizagem, sobre games, que talvez seja o grande entrave, o grande percalço de muitas famílias hoje, está relacionado com os games. Então, se a gente parar para puxar uma linha histórica, talvez muitos que estejam aqui nessa live hoje lembram que na nossa infância nós jantávamos, íamos para a rua brincar, e aí num determinado horário nós éramos convidados pela nossa mãe para dizer, ou pelo pai para dizer, tá na hora. E era hora de voltar para casa, e aí você não tinha muita opção, você voltava para casa, tomava um banho, escovava os dentes e ia dormir e esperava o dia seguinte. No dia seguinte, você tinha, quem gostava de assistir desenho, por exemplo, eu lembro até hoje, Caverna do Dragão, que era um desenho que passava próximo ao horário de ir para a escola. Então, nós acordávamos, fazíamos as atividades, esperávamos o horário da Caverna do Dragão, assistíamos, nos organizávamos e íamos para a escola.
Quando a gente parte do dia de hoje, da perspectiva de hoje, aquilo que era finito dentro de um tempo já não é mais finito. Nós já temos infinitas possibilidades e muitas dessas possibilidades criam situações que a gente chama de cíclicas, que uma coisa vai puxando a outra e quando você vê, você está envolvido dentro desse processo. A gente pode relacionar isso, por exemplo, com hoje em dia com a maratonar séries, com maratonar games, com assistir vídeos, por exemplo, no TikTok, que você começa a assistir vídeo, se você não focar, passou 40 minutos e você está só rolando vídeos para cima. Então, antigamente nós tínhamos um processo que era muito finito. Hoje em dia as possibilidades são inúmeras. E aí, dentro dessas possibilidades inúmeras, a gente precisa entender até que ponto isso tudo é saudável e até que ponto não é saudável. Eu falo disso para tudo. Nós vivenciamos uma pandemia onde a tecnologia ela foi extremamente importante para a educação, né? Mas nós sabemos da necessidade que muitas pessoas também não se adaptaram a esse processo. Muitas crianças, inclusive, estavam na frente do computador fazendo 1 milhão de outras coisas. Então, eu queria começar nessa fala, nesse momento, falando sobre a tecnologia. Ela é um meio, ela não é um fim. Ela é um meio extremamente importante para a nossa vida e isso não vai mudar. O grande problema é que as pessoas estão transformando o meio no fim. Então, eu começo a deixar de fazer atividades que seriam prazerosas por conta da tecnologia. O que me gera prazer é só a tecnologia. Eu começo a me deixar, a não mais me relacionar às interações sociais e às atividades diárias por conta da tecnologia. Seja para as redes sociais, para games, para estudos, seja para o que for. E aí eu tiro ela do processo de meio e levo ela para um processo de fim. Se a gente analisar hoje, os canais infantis, hoje eles funcionam 24 horas por dia. E aí o que acontece muitas vezes é que você tem aquela criança que acordou de madrugada, e eu tenho relatos de pais que fazem isso, o menino acordou de madrugada, canal desenho infantil, meia-noite. Em vez de eu estar ajustando esse processo para essa criança voltar a dormir, eu estou acelerando esse cérebro porque eu estou trazendo diversas informações a esse processo. Inclusive, o uso excessivo de telas, por exemplo, ele leva o nosso cérebro a diminuir, o nosso sistema nervoso, de uma maneira geral, ele diminui a produção de hormônio do sono, principalmente pela luz azul que é emitida nos equipamentos eletrônicos. Então, em vez de eu acalmar para dormir, eu estou fazendo um processo, eu estou diminuindo a produção de melatonina, e aí essa pessoa vai ter talvez mais dificuldade ainda nesse dormir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Hoje está tudo muito fácil. As quantidades de games, de séries, e aí eu me preocupo com um fator principal quando eu me refiro a games, séries, TikTok e outras coisas, que começa a haver um abandono social ou um abandono das atividades diárias, que é a questão de que essa ação do game ou a ação excessiva da rede social, Juliana, ela deixa de entrar numa questão de prazer e ela entra numa questão de falta. Então, se a gente parar para pensar, ele foi durante muito tempo muito prazeroso na execução, em ver, em fazer, em jogar, e hoje ele entra num processo muito mais de falta, de que agora não é só por prazer, mas é por falta. E aí qualquer coisa deixa de chamar, ou deixa de ter, de gerar aquele prazer, porque eu sinto falta daquilo ali, quase como uma abstinência. E aí isso me preocupa muito.
Já até considerada, né, uma doença, uma dependência Então, realmente. tão severa a nível neural como a dependência a álcool e a outras drogas, como maconha e cocaína. É algo muito sério. E ainda tem um problema. O vício no jogo eletrônico, ele aumenta muito os quadros de isolamento, que eu já falei, mas ele aumenta muito os quadros de ansiedade e quadros depressivos. Então, aquilo que eu falei do interesse começar, do prazer começar a ser substituído pela falta, isso vai gerar um problema, inclusive, de autocontrole. Aquela criança vai ter uma dificuldade muito mais de controlar as suas emoções, o gerenciamento de tempo, porque aquilo é viciante. É viciante e ele foi feito com esse processo, com essa ideia de gerar ações cíclicas, aonde não tem um início, um meio e um fim, e sim um Sempre recomeço o tem, tempo todo. sempre tem aquele degrau que você vai subir, se você chega ali, você tem que chegar no outro, no outro e no outro, e realmente não tem fim, né, Neri? Não tem fim. E Não, não tem fim, porque ele foi feito para isso. Eu lembro de uma matéria que eu assisti sobre os cassinos de, lá dos Estados Unidos, que dizia assim, olha, quando você entra no cassino, independente da hora, você vê uma série de luzes, céu pintado, então dá uma ideia de que o tempo parou ali. Então você pode passar 3 dias ali e o tempo não parou. percebe. A ideia dos games é justamente essa, que você não tenha noção do tempo. A ideia dos vídeos curtos hoje em dia, e aí é uma outra ação, a gente está perdendo a paciência de ver coisas longas. Eu lembro, meu pai todo dia ele coloca alguma coisa no grupo da família, e aí hoje ele colocou uma música que ela tinha 8 minutos. Uma música muito bonita, e ela tinha 8 minutos. E meu filho disse, pai, você viu o tamanho do áudio que o vô mandou no grupo? Eu digo, você viu o que que era? Não, porque tinha 8 minutos. Então a gente vê essa questão desse processo mais rápido. Eles querem algo tipo TikTok. Se tiver 2 minutos, 1 minuto, 30 Não segundos, eu dá, né? escuto. Tanto que os vídeos mais vistos são os que têm 15 segundos. Ó, Priscila até botou aqui essa questão da atualização dos jogos, que começa sempre uma nova temporada todos os meses. E tem também essa questão de ser banido do jogo, se a criança, se o adolescente não volta para jogar, ele vai ficar banido, ele vai ficar um tempo sem jogar. Então isso gera essa dependência. Isso, É muito cruel, Neri. ele é cruel e ele foi feito para gerar essa necessidade de utilização o tempo todo. Então, como falaram, você tem que estar presente, você tem que acessar todos os dias, você tem aquele dia que tem que maratonar, que tem que não sei o quê, que vai mudar não sei o quê, que se você não tiver, vai acontecer isso. Então, o jogo ele leva a um padrão de vício muito forte. E a criança, ela vai sentir essa necessidade do jogo, ela vai sentir essa necessidade de estar o tempo todo. E isso traz um prejuízo, inclusive um prejuízo acadêmico, muito grande. Porque por dois motivos. Um, ela vai estar na escola pensando no jogo. O outro, ela vai estar ansiosa para chegar em casa, porque ela precisa jogar, ela precisa passar de fase, ela precisa avançar, ela precisa ganhar aquela pontuação, aqueles objetos. E esse traz um outro problema, que é um prejuízo que eu tenho visto muito nas avaliações que eu faço aqui de eletroencefalograma quantitativo, né? Que são graves alterações de sono. Então, as crianças elas estão com um padrão neural hoje, muitas vezes comparado com adultos, né? Com pessoas acima de 55 anos. Por quê? Porque elas estão dormindo muito mal. E um dos motivos de dormir muito mal tem relação com esse excesso de telas, com excesso de tecnologia, principalmente antes de dormir. Muitas vezes a gente diz assim, mas meu filho, ele dorme 8 horas por dia. Ok, mas a qualidade do sono dele não necessariamente é boa. Ele pode ter um cérebro muito acelerado, justamente porque ele tem uma série de estímulos, não só antes de dormir, mas ao longo do dia, e o nosso cérebro ele não é um disjuntor, que eu desligo e ele relaxa. Não, Apaga. ele não apaga.
ele continua com diversos processamentos. Então, eu me preocupo muito com os efeitos desse excesso de tecnologia no cotidiano, né, em gerar esses padrões de ansiedade, de depressão, de dependência mesmo, de isolamento social, de dificuldades de aprendizagem. E aí eu sempre levanto uma questão quando eu estou falando com os pais aqui. Eu digo, você deixaria seu filho cozinhar a partir de quantos anos? A partir de quantos anos você deixaria seu filho sair de casa só? A partir de quantos anos você deixa seu filho falar com estranhos? E a fala dos pais é justamente que, olha, não, eu não deixo, eu tomo cuidado. E quando você vai ver o monitoramento do uso da internet, por exemplo, ele praticamente não existe. Eu não sei quem são as pessoas que meu filho está conversando todos os dias. Eu não sei quem são as pessoas com quem ele está jogando todos os dias. Eu não sei o que ele está vendo. Muitas vezes, eu até me surpreendi esses dias. Eu estava fazendo uma anamnese com uma mãe e eu precisava da data de nascimento daquela criança. E a mãe disse, olha, eu não sei, eu tenho que olhar no documento dele. O documento dele não está aqui. Eu disse, ele tem quantos anos? Eu acho que ele vai fazer 9. E eu, caramba. Ou o contrário. Muitas vezes eu estou conversando com as crianças aqui e aí eu estou fazendo um checklist da rotina que os pais me falaram, e que nem sempre é a rotina verdadeira. E aí eu digo assim, ah, tá, mas e teu pai? Que hora ele chega do trabalho? Eu não sei, eu não vejo. Teu pai trabalha em que? Ah, eu não sei o que meu pai trabalha. Então, é como se tivesse uma desconexão dos processos que antes faziam muitos sentidos. Neri, aqui em casa eu tenho um problema gravíssimo. Eu e meu esposo, a gente dorme com as galinhas, literalmente. Agora, se eu não estivesse aqui nessa live, certamente eu já estava me preparando para dormir. A gente dorme muito cedo. Essa questão de acordar cedo e dormir cedo. E o meu filho, minha prima que está aqui, Priscila, ela que me avisa, Juliana, ontem, meia-noite, ele estava jogando. Porque estava jogando com o primo, né? Com o filho dela. E a gente fica nessa... monitorando, uma monitorando a outra. Né? Tá na hora da escola, tá lá, porque agora tem que levar o celular para a escola, porque a aula acessa o livro pelo celular, pelo computador. Aí, além de toda essa tecnologia, ainda tem a tecnologia da escola, né, Neri? Sim, essa questão do sono. Aí a gente olha, é aquelas olheiras, parece aquele povo que não dorme, né? Aquelas olheiras assim. E isso é muito preocupante. E assim, muitas vezes eu falo como mãe, eu não sei o que fazer mais. Por onde a gente pode reverter isso, Neri? Porque também não dá para jogar a toalha, né? Eles ainda são muito novos, tem muita vida pela frente, tem muito a aprender pela frente e a gente não pode jogar a toalha, né? Tem que começar por onde? Eu vou te dar um exemplo muito prático do que aconteceu aqui no consultório um tempo atrás. Eu recebi uma família para uma anamnese, para uma avaliação de uma criança que estava com muita dificuldade de aprender. E aí, na anamnese, 3 questões para mim são extremamente importantes. Sono, alimentação e atividade física. E a rotina, obviamente. Aí se espera que se tenha minimamente uma rotina. E aí, quando eu perguntei para a mãe que horas a filha dormia, a mãe falava que era entre meia-noite e 2 horas da manhã. E essa adolescente acordava 6h30, porque a aula começava às 7, então ela só fazia vestir a roupa, não tomava café, ia para a escola. Quando voltava da escola, ela usava o celular, dormia a tarde toda, e quando acordava no final da tarde, usava de novo as redes sociais, celular, até de madrugada. E não fazia atividade física. E a mãe me perguntou assim, o que eu tenho que fazer? Eu digo, olha, tem que voltar a ser mãe, tem que voltar a regular algumas coisas. Porque eu acho que a rotina ela é fundamental. A rotina de estudo, a rotina de dormir, de acordar, de alimentação, esse processo ele é fundamental. O que nós temos que entender é que quanto mais tardio eu deixo para fazer esses ajustes, mais complicado fica. Você quer ver uma coisa muito interessante? Quando o seu filho está jogando muito, a gente percebe mudança de comportamento. Eles ficam normalmente mais irritados,
eles ficam normalmente, em alguns casos, inclusive mais agressivos, com o limiar à frustração menor. Então, isso tudo pode acontecer devido ao game, ao excesso de games, ou muitas vezes ao excesso de. Quando a gente fala de games, a gente está falando de uma maneira geral, pode ser uma rede social, pode ser um TikTok, O pode ser qualquer YouTube, coisa. né? Pode ser as Um séries YouTube, também. as séries, o Netflix, porque o que a gente tem visto é o seguinte: sai, não quero mais você no videogame, tá bom, vai para o YouTube. Meu filho, desliga esse celular, tá bom. Aí ele vai para o PlayStation. Olha, agora, não, eu estou saindo. E aí ele vai mudando só o meio. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, aquilo que eu disse, aquilo que gerava prazer gera falta, gera vazio. E é um problema na nossa vida o vazio. As crianças estão perdendo a capacidade do ócio. Quando eu digo ócio, é de não fazer nada. Eles têm que estar fazendo alguma coisa sempre. E isso é um problema. E aí a gente vê diversos padrões neurológicos sendo alterados por uma série de estímulos, e esses padrões vão influenciar diretamente a nossa vida. Então, para mim, vai trazer um grande prejuízo. Por quê? Porque eu estou deixando de viver, esse talvez seja deixando de me socializar, minha bateria social, ela está diminuindo, e ele vai sentir sempre a necessidade de estar fazendo alguma coisa. E muitas vezes você olha o quarto de uma criança dessa e tem tudo. E ele está dizendo, eu não tenho o que fazer. E aí Não tem nada começa para a entrar fazer. naqueles. Não. E a preocupação é quando começa a entrar nos quadros depressivos, nos quadros ansiosos, ou muitas vezes, quando a gente fala do limiar à frustração, quantos casos a gente não viu de crianças que chegaram a tentar ou a cometer suicídios por conta do baixo limiar à frustração, porque alguém disse alguma coisa e aí ele não conseguiu lidar bem com aquilo e ele não sabe lidar bem com a frustração. Então, é muito preocupante. Hoje, essa questão de excesso de telas, ela é uma questão de saúde mental, e esse excesso pode potencializar, pode acelerar quadros depressivos e ansiosos. Eu conheço amigas, né? Tem até uma que está aqui, que é linda, que decidiu que não vai expor a filha a telas. E a filha dela é pequenininha ainda, acho que tem 2 anos. As pessoas, é impossível não expor uma criança à tela, porque as crianças já nascem, elas já sabem mexer no celular, né? Parece que elas já nascem com essa intimidade com a tela. Mas é possível e é a melhor decisão, né, Neri? O máximo que eu Eu digo acho que é igual refrigerante. O máximo que você puder evitar que seu filho tome. Quanto mais tarde. Eu sei que vai chegar uma hora que vai ser uma escolha dele. Mas o quanto depender de você, faça isso. Pois é, e o que eu estou substituindo para não utilização da tela? Eu fiz estava dando uma volta e eu tive no Parque das Dunas aqui em Natal. E, teoricamente é um lugar de lazer, ao ar livre e tudo. Só que se você der uma olhada, a grande maioria das pessoas estão com o celular na mão. Então, naquele momento que eu deveria estar brincando com meu filho, conversando com meu filho, fazendo alguma coisa, não, é o tempo todo, olha para cá. E aí já para o menino lá e ele postando. Então, o que eu estou substituindo ao invés das telas? Então, esse é um ponto que eu acho que ele é importante, porque não adianta só tirar. O que vai entrar nesse Olha, processo? o Eu, filho é viciado em livros, com 2 anos e 4 meses. eu Olha que acho lindo. incrível. E eu vou dizer eu tive a oportunidade de ir à França há uns 2 anos, antes da pandemia, em 2019, e eu me encantei porque eu andei muito de transporte público na França, e aí o que eu vi muito, em Paris principalmente, eram mães lendo para filhos. E aquilo me encantou de uma forma, porque estava lá, não tinha ninguém no celular. A mãe estava com um livro de história, com 2 filhos do lado, e eram 2 filhos. E ela estava com um livro de história lendo. Então eu achei aquilo muito bacana, e eu vi isso várias vezes. Né? O hábito de leitura, a gente desenvolve desde cedo.
E ele desenvolve muito através do exemplo, né? A alimentação saudável, as atividades físicas, são padrões que a gente vem desenvolvendo no nosso filho ao longo do tempo. Agora, não adianta eu chegar aos 15, 16 anos e assim, agora não liga mais, ou agora que tu dorme meia-noite, tu vai ter que dormir 10 horas da noite. Não funciona assim. Eu tenho que vir em todo um processo de readaptação. Eu costumo dizer que, às vezes, meia hora de sono, você demora, às vezes, 3, 4 semanas para você adaptar 30 minutos de sono. E esse processo ele vem regressivo. Eu estava vendo uma pesquisa, aqui no Brasil, por exemplo, a média de utilização de redes sociais por crianças e adolescentes, ela chega a ser 5 horas por dia. 5 horas por dia. É muito. Quanto às 5 horas da escola, às 8 horas de sono, praticamente é as horas que 5 sobra que horas. a criança está. Não, exato. E aí é aquilo que ela deixa de viver. É aquilo que ela deixa de viver. Porque eles estão. A interação hoje é uma interação. Eu gosto muito de dizer que a tecnologia, às vezes, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então, muitas vezes eu vejo. Olha, eu mandei meu filho, eu chamei meu filho para almoçar. Disse como? Não, eu mandei um WhatsApp para ele. Eu disse, se a casa é tão grande assim que você tem que mandar um WhatsApp, mãe, traga um copo d'água. Então, onde é que está a comunicação, o olho no olho, fazer coisas juntos? Então, eu acho que isso aí é um processo que a gente tem que repensar. Mas repensar para ontem. Porque eu vi muitas entrevistas que você fez, e uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu concordo muito é que saúde mental vai ser talvez a maior riqueza que todos nós teremos daqui para frente. Estar bem, criar filhos estáveis emocionalmente, talvez seja a maior riqueza. E essa riqueza passa por uma série de ações que quanto mais cedo eu começar, melhor, né? Eu estava conversando agora com uma mãe. Uma das coisas que a gente faz aqui na clínica é uma avaliação de neurometria funcional, que verifica o padrão da reserva funcional que tem uma relação com a alimentação e com controle de ansiedade. E o que eu tenho visto hoje em dia, por exemplo, são crianças e adolescentes com baixa reserva funcional porque a alimentação está toda errada. E aí eu não entendo por que meu filho se estressa tanto, porque meu filho tem um limiar à frustração, mas também passa pelo processo de alimentação. Na alimentação, eu costumo dizer que a terapia é de base para qualquer coisa. Então, a alimentação é extremamente importante. E aí, quando a gente junta esse tripé da alimentação, do sono e da atividade física, se eu tiro esses três aqui, com certeza eu vou ter alguma dificuldade. Olha aí, Neri. Para quem está acompanhando, você falou dessa questão de quando a tecnologia, a falta que passa a preocupar. Quais são os primeiros sinais de que, eita, tá demais, temos que mudar isso aqui? Quais são os primeiros sinais? Eu digo nem no adolescente, eu digo na criança, porque a gente já vê criança mesmo, até 2 anos, 3 anos. Eu digo nos adultos. Eu digo nos adultos também, porque a gente está falando de criança e de adolescente, que é o nosso tema principal, mas isso vale para todo mundo. A gente começa a perceber o seguinte: quando eu começo a pegar nesse celular, ou estar dentro da tecnologia, com que frequência, com que intensidade, que horas eu termino? Vamos começar por essa pequena análise. E a gente tem uma desculpa muito grande de dizer que tudo é trabalho. Não é trabalho, eu tenho que olhar. Então eu acordo às 5 horas da manhã, né? Esse é o horário que eu acordo, eu também durmo muito cedo, né? 10 horas da noite, 9 horas, 9h30, a gente já está desligando tudo, 10 horas, porque a gente acorda muito cedo também. Então, que horas eu começo a pegar esse celular? Que horas, com que frequência eu uso o celular? Qual a intensidade, qual é a falta que eu tenho? Quanto eu deixo de priorizar outras coisas por conta do celular? Quanto eu deixo de viver por conta do celular? Então eu começo nessa perspectiva de início, frequência, intensidade e término. E
tem pessoas que às vezes precisam recarregar o celular 2 vezes por dia, porque uma bateria só não aguenta. Não é suficiente. E aí eu fico pensando, será que realmente tudo isso é necessário? Porque pode ser que não. Para as nossas crianças e adolescentes, do mesmo modo. Do mesmo modo. Tem criança que acorda já para olhar o celular, para ver um vídeo, que vai no carro vendo o vídeo do TikTok, que vai estar o tempo todo postando tudo o que acontece na vida dela, ela tem que postar. E se alguém não curtir, isso vai gerar uma frustração. Então, a, a- as variáveis, eu digo muito que tem muitas variáveis que atrapalham a nossa vida. Muitas, muitas. E aí, uma dessas variáveis tem relação com essa intensidade, né? E principalmente com essa intensidade com coisas que, que são muito mais supérfluas. Por exemplo, hoje em dia, a importância dos YouTubers na vida das crianças é algo impressionante, é algo inclusive assustador, o consumo que eles fazem devido a YouTuber. Ontem fui comprar um produto no shopping e aí tinha uma criança que estava dizendo, olha, é a hamburgueria daquele YouTuber, vamos comer lá porque, quer dizer, olha a importância, né? Quando eles dizem uma coisa, é quase que lei aquele processo. Então, me preocupa muito as nossas referências. Quem são as referências dos nossos filhos? Esse é um ponto que me preocupa um pouco, porque eu acho que a gente tá fugindo um pouco porque está tendo uma brecha. Ao meu ver, está tendo uma brecha pela referência. Talvez se eu tivesse vivendo mais com uma família, inclusive Real. mais presente, real, talvez essas referências não tivessem o peso que tem hoje. Neri, aí eu paro e penso, né? A gente vendo falar, e agora metaverso, 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 como é que vai ser essas crianças com esse metaverso, que aí sim é uma vida paralela, né? É lá dentro mesmo, não é o real. Se é o Não é futuro. uma Eu confesso que eu rezo muito para esse metaverso não dar certo, que ninguém goste dele, não. Que eu não sei como é que vai ser a eu vida. vou lhe dizer, eu vou lhe dizer que eu confesso que eu estou muito preocupado com a minha velhice, inclusive com quem são as pessoas que vão me assistir nesse processo. E eu não falo só de crianças. Fui para uma consulta médica esses dias com uma dor de estômago que eu estava, procurei um médico, um gastro, e, e no meu atendimento ele olhou o celular 4 vezes. E em nenhum momento ele disse, deixa eu examinar para ver. Era, faça isso, 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 isso. E eu fiquei, caramba, onde é que está o olho no olho? Onde é que está? Então eu queria por isso que eu digo de preocupação de futuro, porque a gente está falando hoje não só das crianças, mas de uma maneira geral que a gente está perdendo a capacidade, inclusive a capacidade de empatia pelo outro, né? Na hora que a gente não olha mais, não escuta mais, o processo de empatia ele vai desaparecendo. Eu acho que a pandemia mostrou uma coisa para a gente a nível de aprendizagem. Eu não queria nem entrar. Eu acho que o metaverso a gente teria uma outra, Tem que ser uma live uma toda para entrevista isso. só para isso. Tem muitas variáveis. Mas a gente viu uma coisa. A tecnologia não substitui o ser humano. O olho no olho. E a gente viu que os nossos filhos, nem todo mundo se adaptou a essa distância. E o que eu vi nas escolas quando as aulas voltaram, apesar de que a gente ainda estava naquele processo de não pode abraçar, distanciamento, mas as crianças elas viam numa sede de abraço tão grande e os pais começaram a perceber mais os seus filhos, porque eles passaram a conviver mais com seus filhos e eles começaram a ver, caramba, eu preciso mudar alguma coisa. Alguns conseguiram mudar. Então, esses processos me geram muitas janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidade, elas abrem um caminho muito grande para a gente evitar os prejuízos acadêmicos, os prejuízos emocionais, os prejuízos, humor negativo.
Você olha para a criança, ela está extremamente irritada porque ela perdeu no jogo, porque ela postou um vídeo e aquilo não foi do jeito que ela esperava, e ela está começando a omitir, inclusive, muitas coisas, que é um outro fator que me preocupa. A quantidade de horas que está jogando. A gigantesca maioria das crianças omite a real quantidade de horas que estão jogando. O que eu tenho aqui de experiência no consultório, com adolescentes principalmente, é que os pais não têm a menor ideia de quanto eles jogam. E aí, aquela ideia de levar o celular para a escola, porque o celular virou um instrumento de trabalho, de estudo, boa parte desse momento escolar, eles estão fazendo uso de games ou de vídeos, inclusive em horário de aula. Na hora da aula, isso. Inclusive, é o relato deles, inclusive em horário de aula. E aí eu imagino, se no horário da aula, que eu tenho uma fiscalização, que eles sabem que não podem, eles estão fazendo isso, imagina dentro do quarto, com a porta fechada, que é um espaço deles, e o que eles estão fazendo ali além disso? E chega num ponto que eu tenho pacientes que dizem assim, Juliana, entre uma partida e outra, eu preciso olhar, por exemplo, os vídeos do TikTok. Então, ele não se contenta mais só com game. Ele está com o game, conversando com os amigos, mas aqueles 30 segundos, aquele 1 minuto que ele ficou fora do game, ele ainda está tendo que desviar o foco, porque ele não consegue mais nem esperar a próxima partida. Então, se a gente parar para analisar, é um cérebro extremamente acelerado, é um cérebro que está gerando padrões mais disfuncionais, que está alterando estruturas que vão trazer mais esses processos ansiosos e depressivos. E com baixo limiar à frustração. E esses adolescentes, as consequências nesse adolescente, nessa criança, quando eles virarem adultos, nesse cérebro, eu digo assim, fisicamente mesmo. Pois é, eu acho que até antes deles virarem adultos, eles já vão ter um grande problema, porque hoje a dependência de jogos pela internet, e muitos especialistas também colocam como dependência à internet, não só de games, mas de redes sociais e outras coisas, hoje é uma questão de saúde mental, né? Há uma patologia que o DSM-5 já coloca para esses quadros. E aí o DSM ele é muito criterioso. Ele já diz, olha, primeira coisa, nós vamos ter controles prejudicados. Você vai ter uma dificuldade com esse automonitoramento, com gerenciamento de tempo, com início, meio, fim. A gente tem que pensar nos prejuízos no trabalho, na escola, a prioridade que você deixa de se relacionar com as pessoas para se relacionar só no mundo virtual. Depois você traz outros prejuízos inclusive comportamentais. Principalmente você começa a ter abandono social. Esse abandono, ele depois se transforma num abandono. Essa criança não sai mais de casa. Essa criança. Eu tenho um caso de um paciente nosso, que a gente começou a atender agora, que a mãe só percebeu que ele estava doente, porque é uma patologia, quando eles foram para Gramado. E esse adolescente, ele não saiu ele saiu do hotel uma vez para comprar um chocolate. Porque ele foi para Gramado com a família e ele descobriu que a internet no hotel era muito boa. E a família permitiu que ele ficasse no hotel, a família fez todos os passeios e tudo, e ele ficou dentro do hotel jogando. E aí a gente começa a ver, tem uma coisa errada. Muito errado. Então, isso, muito errada. Então, começa a ver esses afastamentos, esses isolamentos, a questão da alteração de humor, a questão da vinculação com as outras pessoas, que essa qualidade da vinculação cai muito. Ele não vai conseguir se vincular com ninguém que não fale aquilo que ele gostaria que falasse, que tem a ver com os meios digitais, ou com filmes, ou com qualquer outra coisa. Então, a interação social dele só permite dentro daquele ciclo de interesses restritos que ele tem. E ele está deixando de viver. Então, isso é uma coisa que o DSM coloca muito como um prejuízo muito grande. E hoje você já tem
pessoas que precisam ser internadas por conta de dependência tecnológica. Então, hoje eles, né, ainda colocam como jogos internet. Mas a gente sabe que os efeitos são iguais a qualquer outra droga, inclusive maconha, inclusive cocaína, álcool, esse tipo de coisa. Na vida adulta, os efeitos são terríveis. E eu acredito que também abre espaço para essas outras dependências, né? Lá na frente também pode abrir. Lógico, porque a questão da frustração ela vai estar o tempo todo, né? Então, limiar a frustração vai levar muito aos quadros de dependência, seja qualquer, ou os quadros de vício. Muitas vezes ele vai substituir esse vício por um outro vício na vida adulta. O interesse talvez pelo jogo diminua, mas ele pode estar compensando isso com outros vícios. E essa questão do vício ele impede a vida, ele impede a socialização, ele impede o labor, o trabalho, o estudo, porque eles não conseguem fazer outras coisas. Eles vão ter alterações cognitivas, eles vão ter alterações de sono, eles vão ter inclusive alterações de processamento de linguagem, porque você vai perdendo a capacidade de comunicação, eles vão ter comportamentos mais agressivos, irritabilidades, dificuldades de atenção. E aí eu pergunto, essas habilidades todas não são essenciais, criatividade, essas habilidades todas não são essenciais no processo de trabalho, em qualquer área? São. Né? A tecnologia, ela ajuda muito. Quando eu falo de tecnologia, o neurofeedback, por exemplo, que é um treinamento dos padrões neurais, é tecnologia. É tecnologia. Então, a tecnologia ela ajuda. As aulas online. Agora, para o cérebro precisa mudar. Então, eu tenho pacientes aqui que adoram trabalhar com realidade virtual. É muito incrível. Só que se você fizer toda a sessão realidade virtual, na terceira sessão ele diz assim, isso é muito chato. Porque o cérebro precisa de coisas novas. Na dependência tecnológica, ele cicla. Então, ele passa 10, 12, 20 horas dentro de um jogo. Nós tivemos casos, já mais de um caso na China, de pessoas que morreram jogando. Então, se a gente parar para ver, o cara estava jogando por 30 horas, por 40 horas direto, e ele morreu. E muitas vezes demoraram para perceber até que o cara estava morto. Então, é uma questão séria de saúde mental. E, Neri, quando a gente fala, né, de qualquer outra droga, digamos, cocaína, um pai não vai comprar cocaína e pegue meu filho, que você está viciado. Mas com a tecnologia acontece isso, porque o pai compra o melhor celular, o pai compra a cadeira gamer para ele ficar mais confortável, compra o computador e compra o teclado, e você vai aí alimentando esse vício. E você vai o tempo todo fazendo um processo, tentando evitar com que seu filho se frustre. Então, muitas dessas ações do melhor celular, da melhor cadeira, do melhor computador, é para suprir, às vezes, aquela questão de que o que eu não tive eu vou dar para o meu filho, como se isso fosse o que ele precisasse. E o segundo ponto, às vezes, para suprir a própria ausência. Só que eu não estou ensinando o que eu deveria ensinar para a vida, para o futuro, que é o equilíbrio, que é aprender a lidar com situações adversas. Não, eu estou ensinando um processo contrário, que mesmo que você tire péssimas notas, mesmo que você não estude, mesmo que seja isso, quando você começa a chorar, gritar, espernear, dizer que em vez de eu procurar ajuda profissional, eu vou suprir isso com um presente. Só que esse presente é aquilo que eu disse, o presente, o prazer é muito momentâneo. É muito momentâneo, como a droga. O que fica depois é o vazio. E aí eu vou procurar uma outra coisa. Neri, para sair disso, tem que ser um tratamento de choque como a droga? Tem que zerar mesmo? Esperar aquela fase da abstinência? É possível voltar depois? Eu acho que é possível voltar depois. Eu não gosto nada que seja tão radical assim, né? Principalmente se a gente está falando de crianças e adolescentes.
Eu acho que o primeiro processo é procurar um bom profissional para avaliar. Muitas vezes você precisa de suporte da psiquiatria, porque muitas vezes a gente só consegue sair desse processo de dependência com o auxílio de medicamentos. E aí, com psicoterapia, com determinadas estimulações, com atividade física, às vezes eu preciso inserir para quadros de dependência tecnológica educadores físicos, nutricionista, às vezes eu preciso buscar a psiquiatria, a psicoterapia, às vezes eu preciso utilizar entender como é que são os padrões neurais desse cérebro para eu saber, bom, acho que a gente consegue desacelerar aquilo que estava muito acelerado, regular melhor sono, regular padrão de ansiedade para que ele consiga aguentar mais tempo sem aquele jogo. Então, as possibilidades são incríveis. Agora, a gente tem que correr atrás. E quanto mais tardio for essa busca, pode ter certeza que mais complicado são os problemas, né? A gente fala, às vezes, do quadro de TDAH. Eu recebi recentemente um paciente, já um jovem adulto, que ele diz assim, olha, meu cérebro é tão acelerado que eu preciso fazer uso de cannabis para desacelerar. Então, ele fazia uso de maconha porque ele tinha um cérebro tão acelerado que aquilo... Só que quantas possibilidades de terapia não poderiam ter existido antes desse processo da inserção à droga? Né? Então, hoje, ele diz assim, hoje é uma coisa que eu não abro mão. E ele não abre mão disso porque ele acostumou nesse processo. Só que talvez lá atrás, se tivesse buscado bons profissionais, terapias certas, talvez hoje ele não tivesse nesse quadro de dependência a algumas drogas. Neri, a gente vê muito, você falou em TDAH, a gente vê esse... Para pensar, e todo mundo hoje tem TDAH, né? Esse excesso de tecnologia atrapalha e caminha para essa suspeita desse diagnóstico? Sim, ele é um fator. Os quadros de TDAH, né, o TDAH é um dos transtornos que tem mais comorbidades associadas. Então, é muito comum eu ter quadros de TDAH com maior quadros de impulsividade, não só aquele padrão desatento, mas eu posso ter transtorno explosivo intermitente, depressão, ansiedade, tics, outras fobias. Eu posso ter um monte de comorbidades associadas ao quadro de TDAH. Por isso, a importância de quanto mais cedo eu consigo fazer um bom diagnóstico, quanto mais cedo eu começo a fazer os processos de intervenção para melhorar esse quadro, menor a possibilidade desse padrão de dependência, inclusive dependência tecnológica e a drogas. O que a gente tem visto hoje são muitos diagnósticos pautados em sintomas. E aí entenda quando eu digo sintomas que muitas vezes nem todo mundo que tem dificuldade de foco tem TDAH. Nem todo mundo que tem dificuldade com memória tem TDAH. Nem todo mundo que tem dificuldade com concentração ou com memória operacional tem TDAH. Eu preciso entender todo esse processo. E aí eu lembro daquela mãe, quando ela veio com suspeita de TDAH, porque a escola achava que era TDAH, mas a filha não tinha horário de sono, não tinha atividade física, não tinha alimentação, não tinha rotina. E eu não avaliei essa criança, essa adolescente. Eu disse para a mãe, vamos voltar para casa, restabelecer esse processo. Daqui a 6 meses a senhora me procura e eu avalio. Mas eu preciso ajustar esse processo, porque senão o que eu vou encontrar talvez seja um falso positivo de um diagnóstico de TDAH. E aí não era TDAH que gerava todas essas dificuldades, mas as variáveis da vida dessa pessoa que geravam todas essas dificuldades. E foi engraçado porque essa mãe me manda um WhatsApp 3 meses depois, porque eu não quis avaliar, porque eu precisava dessa regulação antes da avaliação, e a mãe me disse assim, doutor Neri, não, doutor Neri, ela tem TDAH, porque eu encontrei outro profissional que avaliou e ele disse que com certeza é TDAH. E Eu não digo, que fez os bom que a senhora ajustes. encontrou, que bom que a senhora encontrou a resposta que a senhora queria. Foi a minha resposta para essa mãe. E hoje, né, Neri, a gente vê, tem nutricionistas com foco nisso, né, tem nutricionistas com esse foco, essa nutrição funcional voltada para o bom funcionamento e desempenho do cérebro.
E a atividade física também é libertadora, né? Atividade física Pois é, eu tive numa escola, numa consultoria, antes do meio do ano, e tinha uma criança lá, pediram para observar uma criança que era muito hiperativa. E aí, observando essa criança, a professora já estava lá, olha, ele tem TDAH, certeza que ele tem TDAH. Eu digo, tá, deixa eu observar. Realmente era uma criança mais agitada, uma criança mais irritada. E aí, quando chegou a hora do intervalo, que ela abriu a lancheirinha, aí tinha lá um salgadinho daqueles artificiais e um suco de caixinha. Eu digo, realmente, ela tem TDAH. Mas vamos fazer o seguinte, conversei com o psicólogo escolar, eu queria que vocês orientassem a mãe para a gente fazer um teste. Eu quero, durante 3 semanas, que essa criança só venha com alimentação natural e que em casa a família evite isso, 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 isso. No mês seguinte, eu voltei à escola e a criança estava brincando com as outras e ela não tinha mais aquela irritabilidade, aquela hiperatividade. E aí eu perguntei para a professora, eu disse, o que mudou na vida dessa criança? Ela disse, ela não traz mais aqueles alimentos artificiais que ela trazia sempre. Eu digo, é Neri, TDAH? Não, Nelly, eu acho que não é TDAH. Para você ver como a alimentação influencia. eu digo, tem uma amiga que é nutricionista, ela fez, presta atenção no aniversário. Depois do parabéns, que as crianças recebem a lancheirinha, que elas comem o bolo, libera os brigadeiros. As crianças ficam insuportáveis. É uma gritaria, é uma correria. E é por causa do açúcar, é por causa do doce, né? Tem essa relação direta. Tem essa relação e tem várias outras combinações que a gente poderia falar. Mas é a vida, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de alimentos inflamatórios, a gente não comeria derivados de leite, trigo processado, porque esses são alimentos inflamatórios que diminuem, por exemplo, a absorção de nutrientes e vão gerar, por exemplo, uma menor reserva funcional. Isso vai trazer um prejuízo enorme para a parte cognitiva. Então, eu acho bacana que hoje a gente tem tecnologia para verificar tudo isso. A grande questão é, vamos sair daquele achismo, vamos buscar ajuda quando necessário. E aquilo que eu disse, quanto mais cedo a gente inicia processos, muito melhor. Melhores são os resultados e a gente evita sofrimento. Neri, você falou da neurometria, né? Que é o exame. Ele detecta essas alterações causadas pela alimentação, pela falta de sono. Como é esse exame? Que eu já estou curiosa aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de neurometria, quando eu estou fazendo avaliações cognitivas ou neurocognitivas aqui na clínica, eu gosto muito de verificar os padrões neurais para poder entender alguns sintomas e os padrões fisiológicos, sistema nervoso autônomo. E essa avaliação, ela me mostra a reserva funcional, ela me mostra como o meu sistema simpático e parasimpático estão ativados. E às vezes eu tenho sistemas que estão ativos. O sistema, por exemplo, parasimpático, que é o nosso freio, ele está ativado. Se ele estiver muito ativado, eu sou capaz de travar em alguns processos. Então, essa avaliação, ela serve muito bem para eu poder entender essa parte mais subjetiva que os instrumentos cognitivos não mostram. Então, às vezes eu estou falando de uma criança que ela tem uma dificuldade com foco, mas o problema dela está porque ela tem uma reserva funcional que deveria estar em 75%, por exemplo, ela tem uma reserva funcional de 10%. E aí o que acontece? Organismos que têm baixa nutrição, eles têm uma tendência a gerar mais ondas lentas. Todo mundo já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso é uma verdade. O intestino produz, inclusive, alguns neurotransmissores. Então, se eu tenho baixa alimentação, se eu tenho uma alimentação que ela não é satisfatória, que ela não gera essa reserva, não produz, o organismo não consegue absorver esses nutrientes, ou bons nutrientes, obviamente que o meu cérebro vai produzir muito mais ondas lentas, principalmente em região frontal, e aí eu vou ter aquela dificuldade com foco.
Eu vou ter um cérebro que pensa muita coisa, mas que tem uma dificuldade de se concentrar. Certo. Olha aí, Neri, eu disse. Neri falou assim para mim, Juliana, quanto tempo? A gente sempre está pensando em meia hora, mas nunca a gente consegue. São 9 horas e 4 minutos, Neri. É muito bom conversar com você e o tempo passa assim, ó. E o que eu digo, vou até Ô, dar o meu feedback como amiga e como entrevistadora e como paciente também, gente. É muito bom o neurofeedback e esse trabalho, que eu sempre digo assim, muitas dessas questões, você vai pelos sintomas, né? Você vai pelas vivências e eu sempre ficava me questionando, será que é isso? Será que não é? Será que é frescura? Será que é isso? E nessa avaliação, realmente não tem como dar erro, porque digamos assim, a foto do seu cérebro, né, Neri? e Não aí tem como. parece aquela cartomante lendo mão, né? Quando a gente bota o cérebro, eu digo, olha, você é assim, olha, esse padrão quer dizer isso aqui é assim. Rapaz, você me conhece também assim, onde é que você tem essas informações? Então, aqui. Mas é impressionante, é impressionante. Olha, Priscila aqui, acaba não. Priscila é uma que diz assim, eu tenho que fazer isso que você faz. Pedro tá assim também. Eu digo assim, tá todo mundo precisa, o que eu digo, né, Neri? Precisa fazer esse raio-x para saber se é TDAH, se é algo que precisa ser tratado, ou se realmente esses ajustes que a gente precisa, no excesso da tecnologia, na alimentação, Mas eu não na digo nem só prática de isso, exercício. Juliana. Eu vou lhe dizer, hoje a grande cliente, a maior parte dos meus pacientes são adultos, né? E são pessoas que precisam ter uma estabilidade ou um processamento. Eu tenho pacientes que dizem assim, eu preciso melhorar minha capacidade de foco. Não necessariamente tem nenhum transtorno. Ou eu preciso tomar decisões mais assertivas. Ou então, às vezes, olha, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero ou que eu planejo, eu oscilo, eu me frustro, eu não fico bem. Então, eu digo muito assim que o nosso trabalho aqui, principalmente com o neurofeedback, é potencializar, é minimizar aquelas habilidades que eu oscilo mais e potencializar aquilo que eu preciso mais. Então a gente consegue fazer esse processo. E é muito bom, viu, gente? Eu recomendo. Neri, fala um pouquinho dessa questão da neuroeducação para a gente terminar, já que você vai estar no Expo Eduque esse final de semana. O que é que Pois vocês vão estar levando é, para lá? o evento está bombando, lotado. A Expo Eduque, ela é hoje o maior congresso educacional norte-nordeste e o evento está lotado. Tá, eu acho que ainda tem algumas vagas, mas eu vou estar lá falando, inclusive, sobre tecnologia e aprendizagem. Né? No evento anterior, acho que eu falei sobre neurociência. Eu estou achando que eles vão enjoar de mim, porque todo evento eles me convidam para dar uma das Impossível. palestras lá. E aí a gente vai estar falando um pouco olha, tem gente que vai estar lá, ó, que Sim, já está legal. dizendo Nós aqui. vamos isso. Nós vamos estar no evento falando sobre tecnologia, sobre a relação disso com a aprendizagem, com o cérebro. Então tá muito bacana, tem muitas palestras legais da área da psicologia, da psiquiatria, das emoções. Então tá imperdível. Inclusive, quem não está inscrito, tem um monte de estandes. A Clínica Domus, a minha clínica, vai estar com um stand lá, isso sobre neurofeedback, neurometria. Dá um pulo lá, porque a entrada lá na área dos estandes é gratuita. Ótimo. Vamos lá conhecer o que é que tem de tecnologia, o que é que tem de novidade.